Você sabe o que é Tesouro Direto? De uma forma bem resumida e objetiva, é a maneira de você emprestar o seu dinheiro ao governo e receber juros por isso. O programa faz parte do Tesouro Nacional em parceria com a B3 para auxiliar na venda de títulos públicos federais para as pessoas físicas. Tudo 100% online. E se engana quem pensa que precisa ter muito dinheiro para começar a investir no Tesouro. Já a partir de R$30, você consegue fazer esse tipo de investimento. Aí você deve estar se perguntando para onde vai esse dinheiro. Os títulos públicos são opções de investimentos usadas para financiar as dívidas públicas do governo, gastos com saúde, educação, infraestrutura, entre outros. Você empresta o seu dinheiro para o governo e recebe num prazo estabelecido, já com um juro determinado, dependendo do tipo de título escolhido. Começar a investir no Tesouro é mais fácil do que você imagina, mas é preciso entender primeiro quais são os tipos de títulos que existem e qual que é o mais indicado para o seu objetivo. Para entender mais sobre este assunto, eu convidei o economista e também comentarista da BMC News, Alan Gani, para trazer mais conhecimento aqui para esse vídeo para a gente. Gani, para a gente entender melhor, quais são os tipos de títulos do Tesouro e para quem, para qual perfil que ele se encaixa melhor? Legal, essa questão é bastante importante, Paula. Por quê? Porque você tem títulos para todos os perfis, para todos os riscos, para todos os bolsos, para todos os gostos, né? A gente tem uma classe de títulos que a gente chama de título pré-fixado. Título pré-fixado é aquele que a gente já conhece a taxa total. Tecnicamente a gente chama de taxa nominal. Eu já sei exatamente a minha rentabilidade. Por exemplo, vou ganhar 12% ao ano. Muito bem. Eu tenho uma outra classe chamado de título pós-fixado, onde está lá o tal do Tesouro Selic, LFT. Esse título, ele acompanha a variação da taxa Selic, e eventualmente a Selic mais um prêmiozinho que você ganha, né? Então, esse é um título indicado muitas vezes para quando você acha que vai subir a taxa de juros, você quer fazer uma reserva de emergência, enfim, a gente vai discutir isso daí. E eu também tenho uma terceira classe, que são aqueles títulos que oferecem uma proteção inflacionária. São aqueles pós-fixados híbridos. Por que eu estou chamando de híbrido? Porque ele vai pagar o IPCA, você vai receber o IPCA, que é o índice de inflação, mais um prêmio. Então, IPCA mais 5,5%. Então, independentemente do que ocorra com a inflação, você está protegido, certo? Já os outros não estão atrelados à inflação. Então, quando você olha... Perfeito. Então, quando você olha esse 5,5%, eu estou falando assim, eu vou ganhar 5,5% além da inflação. E já está garantido. É um ganho real, é um ganho acima da inflação. Naquele lá que eu citei o exemplo, se, por exemplo, 12%, eu tenho que fazer uma conta. Pode ser que eu tenha um ganho acima de 5%. Vamos imaginar que no período da inflação seja em média 4%. Conta de padaria, né? 12 menos 4, eu estou falando de um ganho real de 8. Mas pode ser que a inflação seja de 10. Conta de padaria aqui, 12 menos 10, 2. Então, é bastante importante saber qual que é o teu objetivo. Você quer uma proteção inflacionária? Você está achando que a taxa de juros vai cair? O que você quer? Porque daí você faz uma melhor escolha. Além disso, só para finalizar, tem títulos que pagam juros intermediários, cada 6 meses você recebe lá uma quantia. E tem título que você recebe tudo no final. De novo, não tem melhor ou pior, tem aquilo que se adequa mais aos seus objetivos, tem muito a ver com o risco. Na hora de escolher, né, existe até uma tabela, eu até pedi para o pessoal aqui na edição colocar essa tabela aqui no vídeo agora enquanto a gente está conversando, que eu acho que fica mais fácil para o investidor conseguir olhar e ver qual que é exatamente esse percentual, né, dependendo muito do prazo também, né, se eu escolho determinado ano, quanto mais tempo, é diferente, muda também, né, esse percentual da rentabilidade. Com certeza, né? Geralmente, quanto maior este prazo de vencimento que você aplica, mais rentabilidade você vai ter. Quanto menor este prazo, menor vai ser a sua rentabilidade. Às vezes, tá, acontece uma situação muito curiosa, é mais atípico, que aplicações de curto prazo oferecem uma taxa ainda melhor do que de longo prazo. Aí é uma baita oportunidade, você tem menos risco, é curto prazo com uma taxa maior. Mas isso é um caso mais atípico. Geralmente, no mundo normal, prazos maiores, taxas maiores. Gani, quero começar hoje, tá? Não invisto ainda. Como que eu faço? Tenho que abrir uma conta no banco, na corretora, na minha conta que já está aberta eu consigo? Como que funciona? Não necessariamente onde você tem conta aberta você vai conseguir. Aí eu acho que é bastante interessante que no próprio site do Tesouro, da B3,
tesourodireto.com.br, você tem uma lista dos agentes ali habilitados, né, as corretoras e bancos, a operar no Tesouro Direto. Então ali você tem a lista de todos os bancos e corretoras que podem operar no Tesouro Direto. Se o seu banco estiver nessa lista, ok, você poderá comprar títulos do Tesouro normalmente. Ou a sua corretora, se já estiver lá, geralmente as corretoras estão, você também pode comprar títulos do Tesouro. Ah, não tem, o que você faz? Eu vou abrir conta lá numa corretora ou num banco do meu agrado, né? Vou lá, abro hoje online e acabou. A partir daquele momento você já pode investir no Tesouro. Existe um momento ideal para se fazer isso? A gente tem que levar em conta, por exemplo, o patamar da Selic, o patamar do IPCA do momento ou não? Qualquer hora é uma boa oportunidade? Fazer investimentos em títulos públicos deve fazer parte da rotina de qualquer investidor. É muito importante. Por quê? Porque é uma classe de ativos, é um investimento que alia, né, ao mesmo tempo rentabilidade atrativa, baixo risco e liquidez. Então, tem que fazer parte aí, mesmo que uma pessoa invista mais em ações, tem que ter um pouco de investimentos em títulos públicos, mesmo que uma pessoa invista em fundos imobiliários, é interessante também que ela tenha investimentos em títulos públicos, que o Tesouro Direto nada mais é que essa forma da gente comprar títulos da dívida pública. E como tem diversos tipos de títulos, Paula, então, para cada momento, um título vai ser mais interessante, o outro menos interessante, né? Mas para cada momento tem um título também. Ô Gani, quando a gente fala comprar títulos de dívidas públicas, muitas vezes, talvez isso pode soar ali para o investidor como algo que tenha um risco, né? A gente está comprando um título de uma dívida do governo que vai usar o meu dinheiro para pagar essa dívida. Isso. E aí, muitas vezes, as pessoas não entendem e fica naquela questão. Existe um risco de eu colocar meu dinheiro num tipo de investimento como esse? Então, existe, mas esse risco ele é muito pequeno, ele é o menor risco que tem no mercado. Vamos imaginar o que seria esse risco. O governo não te pagar, dar um calote na dívida, né? Ou ele prometeria te pagar daqui 10 anos, não te paga daqui 10 anos, te paga em 15, né? Ficar inadimplente um tempo. Esse é um risco, mas se isso acontecer, Paula, fatalmente bancos, instituições financeiras de um modo geral vão quebrar. Então, é o menor risco de crédito que você tem no mercado, né? O risco do Tesouro. E é claro que o Tesouro também, né? O governo ele consegue, por exemplo, numa situação limite, ele pode imprimir para pagar. É claro que isso gera um efeito ruim na sociedade, que é a inflação e tudo mais, né? Mas esse risco ele é muito pequeno ainda no Brasil. Ele existe, mas ele é muito pequeno. Bom, algum outro recado final que você gostaria de falar sobre o Tesouro Direto? Seja importante? Eu acho que é fundamental, investir em títulos da dívida pública por meio do Tesouro Direto é uma oportunidade de você ter mais rentabilidade que a poupança, por exemplo, com risco menor. Muitas vezes até, dependendo aí de questões técnicas que acontecem, tem títulos do Tesouro que já chegaram a valorizar em 2 anos 90%. É coisa de mercado acionário. E se você ficar lá até o vencimento, você vai ganhar exatamente aquilo que você contratou. Isso dá um conforto muito grande para o investidor. Títulos que você consegue ter proteção inflacionária em períodos de inflação alta, isso é fundamental, tá? Então, é muito interessante investimentos no Tesouro Direto. E quando a gente ouve marcação a mercado, quando está atrelado, quando a gente está falando, está lendo sobre o Tesouro Direto, o que significa exatamente isso? Então, essa eu acho que é a dúvida assim, campeã dos investidores. Eu diria a dúvida campeã do mercado financeiro, de quem está começando a investir, né? Conceito, vou tentar aqui passar de uma maneira bem simples. O que seria essa marcação a mercado? Quando você compra um título, vamos supor que você comprou um título a 10%, te promete 10 ao ano, ok? Muito bem. Se você ficar até o vencimento, você ganhará 10 ao ano, juros sobre juros. Muito bem, mas aí você quer resgatar o dinheiro antes do prazo, certo? O que acontece? Pode ser que a taxa desse papel, pessoal, agora está tudo negociando a 12, né, Paulo? Está todo mundo lá negociando a 12. O coitado do seu papel só dá 10. O dos demais, dando 12, certo? A taxa do mercado está acima da taxa que você comprou, da taxa que você entrou. A taxa do mercado subiu em relação à taxa do seu papel. Então, o seu papel desvaloriza. É até meio intuitivo. O mercado está dando mais que o meu papel. Por que ele vai desvalorizar?
Porque se eu for vender antes do prazo, eu não vou conseguir oferecer para você, Paula, 10, quando está todo mundo te oferecendo a 12, a não ser que eu te venda mais barato. Se eu te vender mais barato, você comprou mais barato, você vai ganhar uns 12% e eu vou me dar mal nessa venda. Então, por isso que a gente fala, quando a taxa do mercado subir em relação à taxa do meu papel, o preço do meu papel desvaloriza. E o contrário é verdadeiro. Se eu comprei a 10 e agora o mercado todo está negociando esse papel a 8, pô, meu papel dá 10. Sabe o que acontece? Como ele dá mais para o mercado, ele valoriza. E eu me aproprio dessa valorização, posso ter um ganho extraordinário. Então, muitas vezes, quem vai investir no Tesouro tem que tomar cuidado com uma coisa. Você olha o extrato da tua conta e o resultado que está lá é o da marcação a mercado. Então, às vezes, a pessoa toma um susto, fala, mas eu tô tendo... Isso já aconteceu comigo. Alain, eu estou tendo rentabilidade negativa, me falaram que isso daí era um ganho certo. Eu comprei esse negócio para ganhar 12 ao ano, eu estou tendo menos 2, o que está acontecendo? Eu falo, calma, você só vai ter essa rentabilidade negativa se você vender antes do prazo. Sim. Se você ficar até o vencimento, você vai ganhar os seus 12 ao ano. E o contrário é verdadeiro. Eu já vi casos assim, Alain, eu comprei título do Tesouro e estava prometendo 12 ao ano e eu estou tendo uma rentabilidade de 30% ao ano. O que está acontecendo? É raro, não é possível, né? Não, isso tem a ver com o que eu acabei de explicar, com a marcação ao mercado. Mas você só vai ter esse ganho se você vender. Maravilha. Tá certo então, Gani. Obrigada aí por todas essas explicações. E agora que você já sabe mais sobre o Tesouro Direto, fica aí então as opções para você fazer os seus investimentos. Bons investimentos, até o próximo vídeo.